Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. Shalom, graça e paz a todos. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela audiência, obrigado por você nos seguir, nos acompanhar, nos amar, às vezes nos suportar no programa Café com Maná. Eu louvo a Deus pela sua vida. Obrigado, Pai, por tantas rádios, por tantas cidades em que chegamos. Um abração do meu tamanho, especialmente aos irmãos de todo o Rio Grande do Sul que nos ouvem, que estão passando por esse momento diferente. Mas saibam que as nossas orações, as orações de toda a igreja hoje está direcionada ao Rio Grande do Sul. Um abraço aos amigos e irmãos de Florianópolis e Grande Florianópolis. Um abração também para todo mundo de São Paulo, que também está nos ouvindo. Juiz de Fora, um abraço, irmãos de Juiz de Fora, e também para o Rio de Janeiro. Deus abençoe a todos. Brasília também, um grande abraço, um abraço do meu tamanho a todos, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Já temos aqui alguns amigos chegando para fazer o programa junto com a gente. Eu já quero dar aqui o meu alô, bem-vindo a todos que estão aqui. Temos hoje um convidado especial, né, um recém-amigo, uma pessoa que nos conhecemos há pouquíssimo tempo, mas que vai ser muito importante, creio, hoje a sua participação para o nosso programa, que é o doutor Luiz Fontana. Daqui a pouco eu apresento ele, mas vamos então começar por São Paulo. Bom dia, Bispo Robson, graça e paz, tudo bem? Bem-vindo. Tudo bom, Kennedy? Bom dia, Bispo Paulo Renato, Dr. Luiz, prazer conhecê-lo. Denis, que está por trás aí, né, dos botões, que Deus abençoe você, Denis, grandemente. A todos os nossos ouvintes no Brasil, Brasil agora, né, Brasil e Mundo, canal do YouTube, né, então fica mais fácil. Que Deus abençoe todos, ricamente. Amém, meu amigo, Bispo de Maringá, Paraná, cidadão curitibano, torcedor do Grêmio, futebol porto-alegrense. Bom dia, Bispo Paulo Renato, tudo bem? Bom dia, Pastor Kennedy, bom dia, Bispo Robson, bom dia, Dr. Luiz, seja muito bem-vindo, prazer recebê-lo aqui, uma honra, além de tudo, né, poder receber um pouquinho do seu conhecimento técnico em cima desse assunto tão importante que vamos trabalhar hoje. Bom dia para as cidades que estão nos recebendo. Aliás, para Brasília, boa tarde, né? Porque Brasília nos recebe às 17 horas. Enfim, hoje estamos aí mais uma vez. Aqui em Maringá, gente, já está nevando, tá? Está nevando. Para nós aqui está 23 graus, é frio, ó. Olha como é que a gente sai. Maringá é o nordeste do Paraná, né? Não, hoje amanheceu aqui a 9 graus. 9 graus. Primeira vez no ano, nós vamos ter um inverno longo até sexta-feira agora. Tá bom. Agora sim, bem-vindo ao nosso programa, doutor Luiz Fontana. É um prazer recebê-lo aqui em nossas rádios. Doutor Luiz Fontana é médico de medicina coletiva, professor da universidade aqui em Criciúma, da Unesc, e vamos conversar um pouco hoje sobre a sua história de vida, seu trabalho como médico, e ele vai nos contar a experiência dele nessa área junto com as igrejas evangélicas. Até eu escrevi para os meus amigos no grupo que existe uma igreja que nós não conhecemos, né? E ele vai falar sobre isso. Mas antes dele começar a falar, vou apresentar também nosso amigo Bispo João. Tudo bem, Bispo? Bem-vindo. Bom dia. Salves, shalom. Tudo bem, Bispão? Porto Alegre, como é que tá? Tá bem, parou de chover, né? Já é um alento, só o fato de parar de chover, né? Que benção, que bom. Então, voltando então, doutor Luiz Fontana, bem-vindo ao programa. Hoje seremos nós 5 aqui, o Bispo Hugo não vai poder participar hoje, mas fica o nosso abraço para eles e a todos os irmãos da sua igreja e da sua região. Doutor, conta um pouquinho da sua história na área médica, né, do seu trabalho. Ele tem um trabalho interessante, ele que implantou aqui
como é que chama? Um trabalho chamado Pós-Covid, aqui na nossa região, foi o pioneiro em Santa Catarina, né? Ele é o médico pioneiro nessa área, tratamento pós-Covid. Foi ele que implantou aqui na região, em Criciúma, e depois se espalhou para todo o estado. Depois eu quero chegar nessa parte, do seu contato com as igrejas, né, através de seus amigos, colegas pastores e os países que você viajou, fazendo esse trabalho de medicina coletiva, junto com as igrejas. Bem-vindo. Obrigado, bom dia, pastor Kennedy, pastor Paulo, Robson, pastor João. É um prazer poder participar do programa de vocês. Sei quanto é importante ter um programa principalmente que atinge todas as pessoas do Brasil, né, já que é um programa que está no YouTube. Então, eu fico muito grato de poder participar, né? Eu sou aqui de Criciúma, sou médico do exercício e do esporte. E falando ali do nosso projeto, na verdade, nosso projeto foi o primeiro centro de reabilitação pós-Covid do Brasil, que integralmente do SUS. Então, nosso programa era totalmente de graça. Então, nós fomos o primeiro aqui em Criciúma e acabou sendo referência para outros locais, tanto para Santa Catarina como outros locais fora do Brasil. Então, aqui em Criciúma a gente foi pioneiro, conseguimos fazer isso em tempo praticamente recorde. Final de setembro nós já estávamos com o centro de reabilitação, lá em 2020. Então, foi muito importante, principalmente para mostrar que medidas públicas podem servir, né, são boas, são úteis para a população, desde que sejam feitas de forma racional, de forma que não pensa no lucro, né, que sejam feitas de forma com uma gestão eficiente. Então, a gente sabe que o SUS é um programa universal que realmente pode funcionar se tiver pessoas boas que estejam aptas para fazer que funcionem, né? E é isso. Eu achei interessante ontem, meus colegas também vão te fazer perguntas, né? Você me falou, na nossa conversa, você falou que é uma preocupação de como professor, apesar de ser, tem 33 anos, ontem em Brasília eu vi num programa de televisão que se formou um médico lá com 46 anos de idade, que era cobrador de ônibus, foi uma história emocionante de um recém-formado em medicina lá em Brasília. E você estava me dizendo que uma das suas preocupações como professor é não ativar somente aos alunos o desejo de ganhar dinheiro, porque a medicina é uma profissão que dá uma rentabilidade muito boa, e como você gosta dessa área social, desse trabalho comunitário, você consegue mostrar a alguns também que há um outro lado. Por que você tem essa visão em relação a esse tipo de programa? Por que você tem esse trabalho? Você falou assim, olha, pastor, eu não sou um pastor muito de consultório, eu não sou um médico de consultório, eu gosto de estar no meio da população, onde tem guerra, onde tem desabrigados. De onde surgiu esse interesse por essa área? Então, como eu estava na faculdade, foi em 2012, eu queria fazer algo diferente. Eu estava no meio da faculdade e não queria fazer estágio, não queria viajar para outros lugares, então eu decidi fazer algo diferente. Procurei na internet qual a maneira como eu poderia fazer um programa, um projeto social, né? Durante a faculdade de medicina, na maioria das faculdades, para não dizer todas, a gente não tem essa questão social, a gente não aprende nada relacionado a fazer projetos, fazer missões. Então, realmente, a faculdade de medicina a gente entra e aquele viés mercantilista, capitalista, assim, de que não, temos que ganhar dinheiro, é o que pega durante a faculdade inteira, né? Então, a gente acaba esquecendo da parte social. Então, eu decidi procurar um projeto, achei um projeto de Brasília, Matheus Beleza, um médico de Brasília, que tinha feito um programa social na África, no Quênia. Eu entrei em contato com ele me disse tudo como poderia fazer. Eu também não tinha dinheiro para me bancar, porque ir para o Quênia, na África, é bem cara a passagem e tudo mais. Então, ele me deu os passos, consegui patrocínios com uma empresa, Sabin, que se chama, que faz injeções, que faz também vacinas, e também consegui outros patrocínios aqui em Criciúma, e eu fui, em 2012. Eu fui num projeto em Kitengela, uma cidade muito pequena, perto de Nairobi, na capital, no Quênia, e lá eu participei de projetos, fui no hospital, vi uma realidade totalmente diferente da nossa, né? Era uma cidade muito pobre, não tinha poste. Na casa que eu fiquei numa casa de uma africana, não tinha geladeira, não tinha banheiro, o banheiro era um buraco no chão, comidas, nós tínhamos que comer, praticamente era arroz e legumes. Então eu consegui ter uma vivência, uma oportunidade que eu não tive durante a minha faculdade. Criciúma é uma cidade mediana, não uma cidade
nem rica, nem pobre, então não tem assim uma favela, não tem algo tão pobre, uma realidade tão diferente. E lá, sim, eu vi um mundo totalmente diferente do meu. Eu vi pessoas que passavam fome, eu vi pessoas que não tinham, às vezes, nada, não tinha R$1, não tinha nada para gastar. Então, isso aí foi importante durante a minha formação da faculdade. Então, eu fiz isso, fiz na metade da faculdade, e durante a faculdade inteira, eu sempre fiquei com esse a mais, não, eu quero fazer algo a mais, eu quero poder contribuir mais. Então, aí eu terminei minha residência, depois fui para o Rio Grande do Sul, fiz minha residência em Medicina do Esporte. Aí, quando eu voltei para Criciúma, eu já tinha essa ideia de montar uma ONG. A minha ONG se chama Solidarize, já estava desde 2020 no papel, desde 2019, e aí veio a pandemia, a gente montou a reabilitação, foi aquela correria toda que todo mundo teve, e aí ano passado eu decidi tirar do papel a ONG. Então, eu criei a ONG Solidarize e decidi fazer missões. A ONG, o objetivo da ONG era poder levar os meus alunos do curso de medicina aqui da Unesc, de Criciúma, não só da Unesc, mas de outros locais, mas principalmente da faculdade que eu sou professor, para eles poderem ter a mesma oportunidade que eu tive. Essa oportunidade de fazer missões, de conhecer outros locais. Então, a partir daí, em fevereiro de 2023, ano passado, eu fiz a primeira missão. Então, desde o ano passado, eu fiz 4 missões na sequência. Em fevereiro, eu fui para a Jordânia. Em abril, eu fui para o Líbano. Nesses locais, a gente foi atender refugiados da guerra na Síria, né? Além de ter guerra na Síria, também teve o terremoto que matou e destruiu muitas cidades. Então, esses países que são ao redor recebem muitos refugiados da Síria, e nós somos uma equipe na área da saúde para poder atender essas pessoas que acabavam não tendo nada, né? Perdiam a casa, perdiam tudo, então eles não tinham nada e a gente acabava dando esse suporte na área da saúde. Aí, em julho, eu me casei, e a lua de mel com a minha esposa, que também é médica, foi um projeto social, me convidaram para participar de um projeto social na favela do Quênia, que é a maior favela da África, segunda maior favela no mundo. Então a gente foi para essa favela, fizemos um projeto social, uma escolinha com crianças, uma escolinha de futebol com crianças que tinham uma refeição por dia. Então a gente levou muitas doações, fizemos um projeto bem bonito lá em julho, e essa foi a nossa lua de mel. Então a gente aproveitou, fizemos um safari, e nesse meio tempo a gente também fez o projeto. Então a minha esposa também participou desse projeto. E agora em fevereiro desse ano, eu fiz a última missão, a gente foi para o Egito também. Lá no Egito, a gente fez um projeto com os refugiados da guerra do Sudão e da Etiópia. O Sudão é o país que há mais tempo está em guerra no mundo, mais de 2 décadas o Sudão tem guerra, uma guerra civil, né? Então dividiu o Sudão do Norte, né? Podemos dizer assim, e o Sudão do Sul. E o Sudão do Sul foi massacrado pelo Sudão do Norte, então os refugiados também vão para o Egito e para outros países. Então a gente foi numa equipe com um projeto também social que existe lá no Egito, e acabamos indo lá para dar esse suporte na área da saúde para essas pessoas. Então, esse é um resuminho de como eu achei a importância de criar a minha ONG, para poder que outros médicos também tenham essa oportunidade de fazer missões, né, de levar um pouquinho do seu trabalho para as pessoas que são mais necessitadas. Eu vou fazer uma última pergunta aqui, vou deixar as próximas para os meus colegas. Tá? E aonde você viu a igreja nisso? Né? Você falou que a igreja evangélica, pessoas da igreja evangélica são muito importantes nesses lugares. Você conheceu lá, conta para mim como você ficou impressionado com as irmãs, com as mulheres evangélicas em um dos países que você disse que é muito perigoso, né? Em que lá eles matam se você se declarar cristão, e você percebeu que ali haviam muitas mulheres brasileiras evangelizando. Dá essa entrada para eles, para a gente compreender essa tua proximidade com a igreja que aconteceu nesses lugares. Todos os projetos que eu fui estavam relacionados com algum projeto evangélico, né? Nem sempre era só de uma igreja, às vezes eram várias igrejas, várias pessoas de várias igrejas, mas sempre estavam ligados com a igreja evangélica. Essas missões, as pessoas vão para esses países normalmente para tentar evangelizar também, né? Não só levar a parte social, mas é muito perigoso. Então, por isso que eu digo que essas pessoas que vão para os países árabes, principalmente, são pessoas corajosas. Então, surgiu, né, na verdade, em fevereiro, com o pessoal de uma igreja aqui de Criciúma, não só de uma igreja, na verdade, mas foi uma igreja que levantou essa ideia ali em fevereiro. Foi o pessoal da Igreja Aviva, que é o pastor o Guilherme Naspolini e o pastor Alessandro. Eles já tinham ido outras vezes lá para a Jordânia. Eles têm um projeto que se chama Brasil pela Síria. Então, eles vão lá ajudar refugiados da Síria. E eles fizeram um link com um projeto que existe na Jordânia já faz 15 anos.
um projeto que fica na fronteira com a Síria, tá? Um local totalmente militarizado, um local totalmente perigoso. E são duas brasileiras de uma do Paraná, uma de Pernambuco. Elas moram há 15 anos lá. Elas fundaram esse projeto, AILA, que se chama AILA Center. Então, elas recebem pessoas do mundo inteiro. Então, por isso que não é só uma igreja evangélica. Eles recebem cristãos do mundo inteiro que queiram contribuir, tanto na forma de evangelizar, como outros projetos, como a gente foi. Foi eu, outros médicos, outros dentistas. A gente foi lá levar o nosso trabalho para ajudar esses refugiados da guerra da Síria, e elas se mantêm lá durante 15 anos. 2 mulheres num país onde a mulher é tratada de uma forma hostil, de uma forma perigosa até, se erra qualquer coisinha, elas têm a chance de não só perder o visto, como coisas piores. Então, são 2 mulheres guerreiras, 2 mulheres que sofreram muito, mas elas estavam ali, persistentes, para tentar levar, né? Claro, principalmente o objetivo delas era levar a palavra e ajudar as pessoas, esses refugiados, principalmente as mulheres refugiadas, porque as mulheres refugiadas sofrem muito mais, elas são tratadas muito mal, assim, de uma maneira muito grosseira. Os árabes têm um método um pouco... São pessoas diferentes, né? Então, a religião deles permite que as mulheres sejam tratadas de uma forma bem diferente da nossa. Então, a gente viu que tinha gente o principal delas era a Igreja Batista lá, mas tinham pessoas de todas as outras religiões. Tanto que aqui, nós, de Criciúma, tinham 3 pessoas de igrejas diferentes. Então, não era só um tipo de igreja, mas todo mundo tinha em comum o mesmo objetivo, que era ajudar aquelas pessoas mais necessitadas. Então, foi muito interessante, porque eu vi uma união de todo mundo, né? Que a gente viu como a igreja em si não é o ponto principal, que o ponto principal para todos era Deus, né? Era poder todo mundo estar unido na fé para poder ajudar as pessoas. Então, é um projeto sensacional, continua até hoje. Americanos, tem um casal de americanos que também, evangélicos, que foram lá para a Jordânia, agora estão ajudando ela a tocar esse projeto. Então, é um projeto sensacional. E o que eu fui agora fui em abril do ano passado, que foi no Líbano, é o projeto UNA, é um projeto aí do Rio Grande do Sul, aí de Novo Hamburgo. Eles ajudam, um projeto sensacional, é da Igreja Adventista. A gente foi também, aí tinha todo um suporte, já tinha um projeto que existia lá no Líbano. Então, esse projeto, que eram outras pessoas evangélicas também do mundo inteiro que ajudavam, escolinhas de futebol, e eles faziam escolas para as pessoas aprenderem computação, internet, e também todos os refugiados da guerra da Síria também estavam na divisa com a Síria. Então, também eram pessoas sensacionais, que estavam ali se arriscando, mas estavam querendo ajudar o próximo. E essa minha última, que eu fui para o Egito agora em fevereiro desse ano, aí era um projeto maior. Então, era do pastor Elias, ele mora há 20 anos lá no Egito. O Egito é um país caótico, é um país que não tem muita lei de trânsito, não tem muita lei para nada, assim. E os cristãos, todos esses países, os cristãos não são tratados da melhor maneira possível, né? Então, tu tem que ter muito cuidado. Se tu for falar um pouco de religião para um árabe, principalmente para um refugiado, a coisa fica complicada, tanto que, né, eu contei ontem para o pastor Kennedy, meses antes de eu ir no Quênia, por exemplo, também, onde eu encontrei pastores, um pastor tinha sido assassinado lá em Nairobi, em junho do ano passado, um mês antes de eu ir chegar lá. Então, ele fazia um projeto sensacional, ele foi assassinado por ser cristão, né? Então, é algo perigoso. E 2 anos antes de eu ir também para a Jordânia, para o Líbano, na verdade, aconteceu de que eles estavam evangelizando, então, na verdade, uma árabe tinha se convertido, tinha virado cristã, e a família o pai assassinou ela e fizeram uma festa em comemoração. Então, para ver como é perigoso os árabes tentarem mudar de religião. Então, isso daí é algo que esses missionários que moram há anos lá fora do Brasil, tentando ajudar essas pessoas, são pessoas que eu acho que têm uma coragem um pouco acima do normal, porque é algo muito perigoso e sensacional o trabalho deles. Legal. Muito bom. É uma igreja que a gente não vê, né? Não tem muito contato, não tem muito conhecimento. Eu achei interessante trazer isso aqui no nosso programa ao vivo, porque não é só, além da coragem de pregar o evangelho, isso me deixa feliz, né? De saber, conhecer que existem... A gente sabe, mas a gente não tem contatos, né?
direto com pessoas que esteve nesses lugares. Então tá, amigos, podem perguntar, fazer suas perguntas. Eu falei para ele que ia ser um programa basicamente de perguntas, né, da realidade que ele viu da igreja lá e em relação à medicina. Muito bem, deixa eu aproveitar aqui o espaço, doutor Luiz. Bom, você já se anunciou, né, como cristão e teve uma ótica acerca de uma igreja que não é o dia a dia que a gente vive aqui, seja na igreja evangélica ou na igreja católica, por mais intensidade que qualquer uma aplique na sua fé e na sua vivência diária, o que você viu lá realmente foi algo diferente, né? Literalmente, não apenas a adoração em espírito, mas a adoração em verdade. A mão na massa, literalmente, né? Viu uma igreja perseguida, né? Pessoas que vão para lá para fazer o bem, para levar fé, para levar esperança, mas que acabam, inclusive, sendo assassinados por conta dessa manifestação de fé. A minha pergunta é assim, óbvio que você carrega junto consigo o cientista, né? Por ser um médico. E, ao mesmo tempo, tem a fé também. Ciência e fé unidas aí num casamento perfeito. O que foi assim? Qual foi o impacto assim para você, né? Essa novidade de ver uma coisa assim que você ouvia falar, mas você teve um contato real com isso. Eu falo assim, nas emoções mesmo, nos conceitos de vida, quanto que isso te impactou, quanto que isso te agregou, te acrescentou? Para mim, eu já tinha ido para o Quênia em 2012, né, quando eu era estudante, então eu tinha visto uma realidade diferente, mas uma realidade não tanto nessa ótica de religião, de sofrimento, porque o Quênia é um país bom, um país legal, assim, o pessoal acha que é um país que todo mundo passa fome, mas não é bem assim. É um país legal, tem muita desigualdade social, mas eu vi mais a pobreza no modo geral, não vi uma coisa tão triste. Agora que eu fui para os países árabes, que sim, eu tive uma realidade totalmente diferente. Foi uma realidade que eu não esperava, me impactou. A primeira missão que eu fiz, que foi na Jordânia, foi em fevereiro do ano passado, ela me impactou de uma maneira totalmente diferente do que eu imaginava. É uma realidade totalmente diferente da nossa, tá? A quem não conhece o mundo árabe podemos dizer que não tem nada a ver com o que a gente vive aqui no Brasil ou os nossos arredores. Então, isso me impactou, porque eu não esperava dessa maneira. Então, o árabe não permite, não é que não permite, ele não aceita que as pessoas sejam diferentes. Então, isso me gerou uma certa angústia, porque eu andava, às vezes, com mulheres, ou mesmo eu sendo um pouquinho já mais branco, de uma maneira assim, a pele deles, mesmo o cabelo, tudo mais, já sofria um certo preconceito. No Egito mesmo, as pessoas ficavam apontando. Tinha uma enfermeira que estava comigo, uma enfermeira morena, eles apontavam na nossa cara, dentro do metrô, riam na nossa cara, faziam piadas, e nós tínhamos que ficar quietos, simplesmente por nós não sermos do país deles, e principalmente a enfermeira que estava comigo, a Karen, ela sofria muito mais, né? Porque ela, além de tudo, era mulher. Então, às vezes, eles chegavam até perto, chegava a dar um certo medo. Então, o meu impacto, principalmente, foi esse, né? De como as pessoas tratam diferente simplesmente pelo fato de ter uma religião diferente. Eu vi... Nós tínhamos medo de tudo. Nós tínhamos medo de falar alguma coisa diferente. Nós tínhamos medo de falar, pelo menos, claro, sobre religião. Eles, a primeira coisa que eles recomendaram pra gente, não fala de religião. Não fala de nada, não fala de outras igrejas, porque eles ficam nervosos. Eles podem bater em vocês, pode fazer qualquer outra coisa. Então, o meu impacto foi esse. Porém, agora indo para o Egito, que foi a minha última, me impactou mais ainda, porque eu vi coisas e situações diferentes. Há muitas mulheres massacradas, muitas mulheres que apanharam de uma maneira que eu nunca vi no Brasil. Mulheres com marcas do corpo todo, marcas assim, que eu nunca imaginei ver, queimaduras, tudo isso por causa que faz parte do relacionamento delas com o marido, com os pais. Então elas apanham demais, elas sofrem demais, não tem com quem elas recorrerem. E eu vi que o trabalho da igreja nesses locais, principalmente com refugiados, era muito importante, porque esses missionários, eles acabavam escutando, acabavam ajudando essas mulheres, o sofrimento que elas tinham. Então, eles tinham a vontade, principalmente os refugiados, gostariam muito
de mudar de religião, mas eles tinham medo, porque principalmente, né, as mulheres, pelo fato de poderem serem assassinadas, né? Então eu via que a igreja evangélica leva para essas pessoas um pouco de um pouco uma luz, assim, um pouco de eles, nós vamos ter mais uma chance, vocês vão ter mais uma chance de viver ou de sobreviver com decência. Mas aí eu via que principalmente as mulheres queriam mudar e não podiam. Então elas podiam, mas tinha que ser um método um pouquinho assim. Era tudo uma construção, pequenos passos, né? Elas não poderiam em um ano se converter. Elas tinham que ficar anos e anos ali, entendendo todo o processo para poderem se mudarem de religião. Então eu via como a igreja é importante e como esses missionários eles fazem ali um trabalho sensacional, um trabalho cuidadoso. Então, eu fiquei impactado nesse sentido, né? Como as pessoas gostariam de virar cristãos, porém, eles não podem porque eles podem perder a vida com essa situação, né? Amém. Bispo João, Robson. Primeiro, parabéns pela coragem, né? Eu vejo que quando há um envolvimento, né, com essa questão de missões, a área social, muda a vida do ser humano, né? Todos que eu conversei que dedicaram suas vidas a uma área social, por exemplo, nós temos uma pastora que está em Guiné-Bissau, Ana Maria, né? Ela, sustentada pelo projeto Parceiro de Deus, da Sara Nossa Terra, ela esteve aqui na igreja de Jandira, alguns anos atrás, trouxe fotos, mostrou como é que é o trabalho. É essa realidade que você está colocando, né? Uma realidade que está no entorno, né, de um mundo muçulmano, e trabalha com crianças, consegue, vamos dizer assim, estender o amor de Deus através das crianças. Como os pais têm muita dificuldade de sustentar aquela coisa toda, uma refeição no dia, eles montam a escola, traz as crianças e, através das crianças, começa um trabalho, né, um trabalho social mesmo, para a criança e para a família. Mas é desafiador, muito desafiador. Nós temos um bispo nosso aqui de São Paulo que foi para lá, né, o bispo Alex, passou uma temporada, montou uma revisão de vidas lá, e ele conta como é que é isso. É exatamente isso. É uma vida muito simples, casas muito simples, anda muito, chão batido, né? Terra, né? Terra, aquela coisa toda, pobreza para todo lado. Isso em Guiné-Bissau, que é um pouquinho melhor do que toda essa realidade que você está dizendo. Eu conheço um outro programa também, que é Meninas dos Olhos de Deus, que é da MCM, né? Não sei quantos conhecem, mas está lá tirando meninas que foram abusadas sexualmente. Essa realidade que você está colocando no mundo asiático. Eu conheci, né, o MCM lá no Quênia. Ah, conheceu? Olha aí, né? Então, você vê, né? O pastor que foi assassinado participava da MCM. Ah, participava da MCM, tá vendo? Olha aí como é que é as coisas, né? É bem interessante. Eu estava vendo também o Portas Abertas. Chegou a ver o Portas Abertas lá fora? Não vi. Não viu, né? Eles também têm um trabalho muito bonito. Eu estava até lendo algumas coisas, né? Destruição de igrejas, você falou, né? Não é só de assassinato... pastores assassinados, né? Mas destruição de igrejas. Teve um local que eu vi lá, que teve não sei como é que é isso, né? Mas um drone destruiu uma igreja. Quer dizer, a gente vê a coisa é complicada, tá? Para ter drone só pode ser governo, né? Ou terroristas, vai que seja. Mas o negócio é complicado. Mas a minha pergunta para você, doutor, é sobre financiamento desses projetos. Em algum momento no início da conversa, você colocou que você mencionou financiamento público. Existe financiamento público para esses projetos? Só a igreja entra com financiamento? Vocês é que levantam recursos? Tem que ser recursos levantados de parceiros, né, empresas? Como é que funciona isso? O financiamento, não pode ter financiamento público para projetos que são fora do Brasil, né? É bem complicado, assim, não temos... O apoio sempre é próprio, né? Por exemplo, todas as minhas missões, eu paguei com o meu próprio dinheiro, mas tem muitas igrejas que fazem projetos, pelo menos as que eu fui, e eles levantam o dinheiro para as pessoas irem, né? Aqui de Criciúma, a Viva, eles fizeram rifas, fizeram outros projetos, bazares, e eles conseguiram levantar, se não me engano, em torno de 50 mil. Então, isso daí custeou a passagem de algumas pessoas que já tinham ido outras vezes, que não tinham condições de pagar, e custeou as doações. A gente conseguiu muita doação, a gente comprou muito remédio, a gente comprou tudo para poder utilizar lá, né? Então, esse levantamento que foi para poder ajudar as pessoas lá mesmo, né? Então, cada um paga a sua passagem, praticamente isso, né? E depois, tudo que é arrecadado a gente gasta lá, porque como a gente vai usar
muito remédio, muitos materiais, a gente tem que comprar tudo lá também. É muito difícil levar do Brasil. A gente consegue levar alguma coisa, mas praticamente todos os aeroportos que eu passei, por ser brasileiro, eu fui barrado, tá? Eu fui barrado e a gente é tratado, assim, que nem lixo mesmo, tá? Foi aonde? Foi no Líbano, a gente ficou mais de 1h30 trancado. Na Jordânia, a gente ficou trancado no aeroporto. Só por ser brasileiro, eles acham que tá levando droga. E aí nós estamos levando remédio. Aí mesmo que eles querem propina, eles querem revistar. Então, para ver como é complicado. Então, por isso que na última missão, eu não levei remédio agora para o Egito, não levei para não passar mais trabalho no aeroporto, porque sempre a gente é tratado muito mal por ser brasileiro. E nós merecemos, né? Porque brasileiro leva muita droga para fora do Brasil, então, né, acabamos tendo esses problemas. Então, é um problema nosso, infelizmente, né? Não que eu concorde, mas infelizmente é um problema nosso. Então, nós acabamos passando esses problemas. Então, eu não levo. Então, tudo que a gente arrecada, tudo é doações. A missão que eu fiz agora para o Egito, que foi da minha ONG, foi tudo arrecadado, tudo que a gente gastou foi doações. As pessoas fizeram Pix. Então, algumas igrejas mantêm pessoas lá, né? Conheci muitas pessoas que já estavam há 2, 3 anos, principalmente jovens, que ficavam lá boa parte dos valores mantidos pelas igrejas. Eles ganhavam praticamente assim um salário mínimo e o resto, para eles compensarem, eles acabavam trabalhando lá nesses locais para poder arrecadar um pouco de dinheiro. Mas eu via muita dificuldade de as pessoas se manterem lá, né? Muitas igrejas conseguiam pagar. Ali na UNA, aí do Rio Grande do Sul, a igreja ali adventista ajudou boa parte também do projeto, para custear uma menina, uma dentista que ficou 1 ano inteiro lá. Então, tem muita dificuldade porque acaba sendo caro, né? Morar fora do país é caro, as passagens aéreas entre 7 e 10 mil reais, então não é nada barato, mas é tudo próprio. Não temos recursos públicos, né? A minha ONG, para poder ganhar recurso público, só pode fazer ação social no Brasil. Então, tudo que eu receber, né? Não recebo ainda, vou receber, porque eu completei 1 ano agora, a partir do mês que vem, se eu for receber recurso público, eu só posso usar em ações no Brasil. Então, é difícil, tá? É bem complicado. Eu vi pessoas que largaram tudo, tá? Lá na Jordânia, muitas pessoas que tiveram problemas gravíssimos. Eu estava conversando com o pastor Kennedy, em relação a assim, pessoas que estavam no fundo do poço mesmo, né? Principalmente pessoas usuárias de droga que conseguiram reverter tudo depois que entraram se converteram, né? Viraram cristãos. Então são pessoas que conseguiram ter um trabalho, conseguiram sobreviver. Então, e mesmo assim largaram tudo para virar missionários. Então, eles falam que eles estavam no fundo do poço, Deus resgatou eles, fez eles virarem uma pessoa decente novamente, e mesmo assim eles querem se doar para Deus. Então eles são missionários para a vida inteira. Eu conheci pessoas, o Miro, todo mundo que está lá há anos morando na Jordânia, só se doando o trabalho deles. Então é sensacional ver isso, né? Como as pessoas conseguem sobreviver com pouco, e tudo que alimenta eles é a fé e a gratidão que eles recebem por estar ajudando outras pessoas, né? Então, a gente viu a cada testemunho. O que me impactou muito na Jordânia foi isso. Nós estávamos em torno de 20 pessoas lá, do mundo todo. E eu assisti cada testemunho, que eu vou te dizer que se eu não foi o que mais me impactou nessas missões, né? Depois de ver toda aquela realidade, eu acho que foi uma das coisas mais impactantes para mim, ver pessoas que não tinham perspectiva nenhuma de vida, hoje se doam completamente para ajudar o próximo. E uma curiosidade que eu tinha, assim, como é que funciona lá essa organização? Tem uma igreja? Tem culto? Como é que existe liberdade? Qual é o nível de liberdade assim nesses países para fazer um culto, para uma igreja funcionar? Como é que funciona isso? Na Jordânia, não. A Jordânia, 95% são muçulmanos, né? São árabes. Lá não tinha como ter igreja. O que eles faziam? Eles pegavam esse centro Ayla, que era uma casa de 2 andares. Na parte de baixo, eles não podiam fazer um culto. Eles faziam uma coisa segmentada. Cada dia eles faziam alguma ação, algum projeto, e no meio desse projeto eles faziam tipo um culto rápido. Oravam, falavam um pouco. Então eles iam mesclando. Eles iam na casa das pessoas que já estavam mais abertas ao cristianismo, né, para virarem cristãos. Aí eles conseguiam também pregar de uma forma bem simples, porque tinham muitas pessoas, principalmente homens, que quando eles iam na casa falar um pouquinho da religião,
eles já ficavam brabos. Então tinha que ser tudo muito, tinha que ter um tato muito aguçado, né? Eles tinham que saber qual é o momento que eles podiam falar a palavra. Então isso na Jordânia. A Jordânia que é um país muito mais hostil, é um país que cristão não tinha, eu não vi nenhuma igreja, tá? Nenhuma igreja nem católica e nenhuma igreja evangélica, tá? O Líbano não, o Líbano já é 50%, 55% que é muçulmano, então era um pouquinho mais aberto. A gente via igrejas, tinham igrejas, tá? Igrejas de todos os outros tipos de igreja, então, mas também não era assim tão aberto, uma coisa tão simples, né, de ter, mas tinha, eram horários reservados que podiam ter os cultos também. Então o Líbano era um país mais aberto, o Líbano era um país bem rico, bem desenvolvido. Agora, nos últimos anos que ele entrou num momento ruim aí, principalmente por causa da religião também, influencia muito. Então é um país que é um pouco menos hostil que a Jordânia. E no Egito... o Líbano tem uma população cristã, né? Tem, acho que é em torno de 35% é cristão. Aí lá sim, lá tu via igrejas, mas depende da região, né? Na parte da capital, sim, era tudo bem mais aberto, era uma cidade desenvolvida. Mas nas cidades pequenas e na fronteira com a Síria, já não via tanta igreja, aí ali era um pouco mais complicado. E no Egito, não, no Egito era também um país mais aberto, né? Porém, o papel que os evangélicos faziam nas casas das pessoas também tinha que ser com muito cuidado. Lá tinha uma igreja assim na capital, gigante, tá? Uma igreja bem grande mesmo, onde nós fomos em 2 cultos. Era de um pastor canadense. Então ali sim era uma igreja muito grande. Foi a única igreja grande que eu vi nesses países. Mas aí o Egito já é um país um pouco mais aberto, né? É um país africano, querendo ou não. É dominado pelos muçulmanos, mas consegue ter uma certa religião. Porém, tudo muito, né? Cuidado com quem vai falar, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Então, é um pouco diferente. Cada país é um pouco diferente. O Quênia, a África, não. A África é bem livre, né? Que depende da região que tu vai. Se tu vai numa favela que é dominada por árabes, aí tu tem que ter cuidado. Mas no Quênia em si, muitas igrejas evangélicas, igrejas católicas, eu vi bastante também. E se alguém quiser participar desse tipo de missão, o que precisa fazer, assim? Se alguém quiser fazer parte desse tipo, quiser ir para lá... É muito simples, né? Tanto no projeto Laila Center na Jordânia, como no Líbano, ali no projeto da UNA, e também no do Egito, é só entrar em contato, né, com os pastores responsáveis por esse projeto, né? Claro, o objetivo é não que precise ser cristão, né? Mas sendo cristão, isso aí é um ponto importante para eles. Então, conversar com eles, aí vai ter todo um cadastro que vai ser feito. Tem os valores, né? Tem projeto que não cobra nada, mas tem projeto que cobra um valor, pelo menos para moradia, mas normalmente não é um valor tão alto, é em torno de 600 Se uma igreja quisesse financiar um irmão para ir, por exemplo, num projeto desse, você acha que gastaria quanto por mês, mais ou menos assim? Em torno, por mês, eles, claro, tirando a passagem aérea, que é em torno de 6 mil, 7 mil reais, né? O que eles gastam depende de cada país. Lá no Egito, tinha um menino de 23 anos, que era do Rio de Janeiro, que estava sendo financiado pela igreja, tá? A igreja dele, eu acho que era a Igreja Assembleia, a dele acho que era Assembleia. Aí eles gastavam em torno de 2 mil reais por mês com ele, tá? Não é tão caro, mas assim, ele vivia numa condição bem simples, né? Ele mudou de apartamento, por exemplo, e gastava um pouquinho a mais. Aí ele pelo trabalho dele no Egito, ele trabalhava e ganhava um dinheiro. Ele era enfermeiro, então ele ganhava um dinheiro à parte, então ele trabalhava um pouco mais. Mas com os 2 mil reais que a igreja mantinha ele, dava para ele sobreviver, de certa maneira. Então, normalmente quem vai para esses países acaba trabalhando também um pouco, né? Acaba conseguindo ter uma segunda renda. Então, as igrejas... Depende do país. Na Jordânia já era um pouquinho mais caro, se eu não me engano, era em torno de R$3.500 que eles gastavam. E no Líbano agora, para manter a dentista lá, eu acho que também era em torno disso, era em torno de R$3.500. Então aí tinha igrejas que bancavam metade, aí metade as próprias pessoas trabalhavam e custeavam, né? Bem, doutor, além da profissão de fé cristã, quais são as maiores demandas no sentido das competências que esses missionários devem agregar a si? Na verdade, tudo, né? Se nós formos pensar assim, eles precisam tudo, né? Principalmente os refugiados. Porque vários casos que a gente teve eram assim, pessoas que simplesmente estavam em casa, do dia para a noite caiu uma bomba, perdem a casa, perdem tudo, eles têm que sair com a roupa do corpo
e andar quilômetros, dias. Teve uma família que andou 8 dias no deserto, sem água, com uma família inteira. Era uma criança de colo e mais duas crianças. E essa família conseguiu chegar no Egito, no Líbano. A gente não sabe como, né? Claro, a gente sabe como, mas assim, eles são muito resilientes nessa parte. A parte familiar deles é muito importante, então eles se apegam. Eles falam, se é para sofrer, vai sofrer todo mundo. Isso eu achei um ponto importante, que a família, querendo ou não, quando estava no problema, eles estavam unidos sempre. Então eles iam na fé deles, andavam dias e dias e chegavam num país que os abrigaria. Então era isso que acontecia. E aí o que eles precisam? Eles precisavam de tudo, né? Claro, no começo, quando eles chegam, a desnutrição é o mais importante. A gente viu crianças desnutridas porque ficaram dias sem beber nada, sem comer. Então isso é muito importante. Mas doenças no geral eles têm. Eles têm muitas doenças de pele. Eles não acabam não conseguindo tomar banho, eles não têm uma higiene adequada. Então o que a gente viu muito foi isso. Muitas doenças respiratórias, porque a imunidade deles é muito frágil. Então para eles qualquer resfriado já era uma catástrofe. Então o que a gente viu era isso. A parte psicológica importantíssima, porque eles ficam muito abalados, as crianças ficam muito abaladas, as mães também. Então, assim, tem uma demanda para todos os profissionais da área da saúde, por exemplo, que seria fundamental, os dentes. Boa parte deles não escova o dente nunca. Não é, eu escovo uma vez ou outra. Eles não escovam o dente nunca. Nunca, nunca mesmo. Então, tu já via crianças com 5, 6 anos com os dentes todos podres. Doutor, pessoas acima de por 50 anos. dificuldade, é por dificuldade ou por questão de educação mesmo? Os dois. Os dois. Aham. Por educação, tá? Por educação, claro, as pessoas ricas tu viam que sim, escovavam os dentes, mas as pessoas pobres por educação não. A gente leva escova de dente, pasta de dente, as crianças pegam e ficam engraxando o sapato. Eles não usam para escovar os dentes. Ah, mas eu nunca usei, por que eu vou usar agora? Então, assim, é muito difícil o trabalho. Foram dentistas comigo, o trabalho deles foi sensacional. O Hudson, que é de Minas Gerais, ele foi comigo em 2 missões, na Jordânia e no Egito. O Hudson, o pastor Guilherme tirava os dentes durante o dia, o Hudson, que é protético, ficava a madrugada inteira fazendo prótese, fazendo dente. Então, pessoas com 50, 60 anos que não tinham mais quase nenhum dente, porque vai caindo os dentes, né? Eles não escovam, vão caindo os dentes. E aí o Hudson ia lá, ele e o Guilherme faziam essas próteses. As pessoas, quando estavam moldando a prótese, elas queriam fugir correndo. Eles nem estavam encaixados ainda, porque para eles não tinham sorriso, sei lá, quantas décadas essas pessoas não tinham sorriso. E aí eles chegavam, moldavam a prótese e eles já queriam sair. Não, deixa eu ir embora. Não, não, tem que terminar, tem que colar essa tua prótese. Então é algo fundamental. E eu vou, se fosse pensar algo de saúde pública que era mais importante para mim, nessas pessoas, sim, realmente eram os dentes. Os dentes deles, porque o dente influencia em tudo, né? Eles não conseguem mastigar uma carne, eles não conseguiam fazer nada. Um senhor que botou uma prótese de 65 anos, ele só podia tomar sopa. Só podia tomar sopa, comer os legumes que eram moles, batatas, essas coisas, porque ele não conseguia comer com o dente. Então tu via a realidade, tu via a realização deles, tu via a alegria que eles tinham quando eles botavam a prótese, era algo sensacional. Então, para mim, eu sempre falo, quando eu vou nas missões, tem que ir médico, tem que ir enfermeira, tem que ir psicólogo, tem que ir todo mundo. Mas o dentista tem que ir. Se não vai o dentista, a gente vê que como é que as pessoas ficam com uma dor no dente durante meses, anos, né? Porque eles não têm como arrancar um dente. Ou eles arrancam sozinho ali, pegam um alicate, ou ficam sofrendo durante a vida toda. Então, esse trabalho, principalmente dos dentistas, é algo fundamental, algo sensacional, que tu via assim, a realização das pessoas, que era algo inimaginável. Rapaz, o mais próximo que a gente chega disso aqui na realidade brasileira são os contos dos nossos avós e bisavós, né? Poxa vida, é difícil conceber. Não, é inimaginável pensar que ninguém escova os dentes. Não era um nem outro, eram todos. E eles usam. Tem um ponto-chave. O café e o chá deles é imbebível. Então eu entrava na casa deles, eles te recepcionam, assim, o árabe te recepciona de uma maneira surreal. A partir do momento que tu entra na casa deles, tu vira da família deles, tá? Então, eles às vezes não tinham que tomar muita coisa, eles ofereciam o café, a bolacha deles, o chá. Então, isso aí também era interessante de ver. Eles não tinham, mas ofereciam para ti, como gratidão por tu estar indo lá conhecer a casa deles. Porém, era, no mínimo, um saco de açúcar por café ou por chá. Era intragável, era imbebível.
era muito açúcar. Então, além deles não escovarem os dentes, eles comem muitos doces e todo café e chá deles é, no mínimo, 4 com 5 colheres de açúcar. Então, era horrível e nós tínhamos que beber. Porque e o índice de diabetes, doutor? Como é que fica? Diabetes. Um monte de diabético, tudo diabético também, os mais velhos, tudo diabético. E aí, se tu não bebesse aquele chá ou aquele café, para eles era uma ofensa. Aí tinha certo ponto. Se tu bebesse a xícara inteira, eles te serviriam mais. Então, tu tinha que tomar metade da xícara, deixar o restinho, porque senão eles iam botar mais e aquele açúcar era horrível para beber. Então, tudo isso tinha que saber, a questão de educação. Porque se tu bebesse, se eles servissem e tu não bebesse, eles ficavam ofendidos, ficavam brabos. Se tu negasse a comida que eles te oferecessem, eles ficavam muito brabos. Então, tudo isso era... Tu tinha que ir aprendendo para não fazer nenhuma desfeita para eles, né? Então, isso aí também foi interessante, como eles levam isso muito a sério, né? Como eles levam a importância da amizade muito a sério também. Isso aí é algo que foi bem interessante de conhecer. Legal, tô rindo aqui porque eu sou de ascendência materna sírio-libanesa. E é exatamente desse jeito. Sente comigo e como o que eu puser na mesa, porque senão eu vou ficar chateado. Bispo João já passou dias na casa dos meus pais, já, né? Sabe que a minha mãe fica entuchando comida o tempo inteiro, né, gente? E é boa, né? A comida sírio-libanesa, olha, vou te dizer, eu fiquei apaixonado. Boa. O hummus mesmo, olha. Um hummus, uma coalhada, né? Não, hummus com a baganuche, né? Coalhada. Aquele arroz com lentilha, como é o nome daquilo mesmo? É o arroz sírio, né, que fala. Então, tem um nome, eles dão um nome, aquele arroz com lentilha, com cebola. Agora, gente, olha que interessante, né? Ele, o doutor Luiz, foi conhecer o Evangelho nessas nações, né? Ele falou que os amigos dele, né? Ele falou assim, todo pastor diz que eu vou ser pastor, né? Ele falou eles me evangelizam, né? E eu estou muito mais próximo agora dos pastores, ele estava me contando ontem, né? Mas o interessante é que ele foi evangelizado mais fora do Brasil do que dentro do Brasil, né? E isso me chamou muita atenção. E o que me chamou também, assim, eu ouvindo aqui, eu fico, né, pensando, imaginando realmente a coragem, mas o amor desses irmãos, né, que a igreja tem por pessoas, por vidas, né, por pessoas. Você sai de um país, de um conforto. Gente, o Brasil é maravilhoso. Você sair da sua terra para ir para um lugar desse, inóspito, diferente, radical. Pastores que ele conheceu, viu falar lá que perderam as suas vidas, brasileiros. Só a igreja faz isso, só a igreja tem essa paixão, esse amor. E aqui no Brasil agora, doutor, aproveitando, né, o que está acontecendo, infelizmente, no Rio Grande do Sul, a sua ONG, eu não te perguntei isso ontem, mas você fez algum trabalho, também fez algum tipo de atendimento aos desabrigados, algum tipo de ajuda humanitária para o Rio Grande do Sul? Sim, sim. E nós fizemos não só com a minha ONG, né, mas em parceria com a Unesc, a nossa universidade. Então, tudo a gente concentrou na Unesc. A Unesc arrecadou mais de 170 toneladas de todo tipo de doações. Então, foi muito interessante. Eu ajudei na organização, principalmente das doações. Mas eu estava indo. Nos primeiros dias que aconteceram, muitos amigos meus, né, Criciúma para Porto Alegre dá 3 horas no máximo. Nós estava indo de madrugada. Na verdade, eu ia às 6 da manhã. Eu ia para Porto Alegre e a minha esposa entrou em trabalho de parto horas antes. Um pouco antes. Ela estava 37 semanas, então a projeção era para nascer agora. Provavelmente essa semana ia nascer. Então ele nasceu um pouco antes do tempo. Eu ia lá fazer um trabalho naquele dia, só ir voltar, né? Não ia ficar lá todos os dias, mas... Então eu acabei não indo para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre naquele dia, porque o meu filho nasceu dia 8, agora dia 8 de maio. Então eu acabei não indo. Porém, eu fui sábado passado, eu fui com a Unesc, fizemos bate e volta ali em Cachoeirinha, nós fomos atender um abrigo com crianças autistas. Então, a gente foi em uma equipe de neurologistas, psiquiatras, psicólogos, a gente foi numa equipe grande para atender esse abrigo com pessoas que perderam as casas que eram autistas, né? Então, a minha ajuda que eu consigo é isso, é pedir doações, a gente vai lá pontualmente. Eu não consigo ficar lá, né? Agora, como eu tenho filho, eu não posso ficar lá, mas toda hora eu tô dando apoio. Amanhã eu também vou fazer bate-volta.
eu vou com alunos meus levar remédios para um abrigo que está precisando de remédios específicos, então a gente juntou remédios aqui na universidade, estamos indo lá levar amanhã, remédios e roupas de cama. Então, eu fiquei muito impactado, porque eu morei no Rio Grande do Sul 3 anos, eu morei em Caxias do Sul, morei em Porto Alegre, e realmente é uma catástrofe que a gente nunca imaginou que seria dessa proporção. O que eu vi ali em Porto Alegre, Canoas, naquela região toda ali, e eu tinha ido praticamente 2 semanas, 10, 15 dias depois que já tinha acontecido tudo, e eu vi muita coisa, né? Eu vi a rodoviária de Porto Alegre embaixo d'água. Então, a gente vê que é um sofrimento que vai durar muito tempo. Não é só agora. Vai durar ainda mais semanas, meses, quem sabe mais de ano, isso tudo. Então, é algo difícil de entender como conseguiu surgir, né? A gente vai precisar muito da parte pública, né? Uma ação pública importante. Agora a gente vai ver essa questão municipal, estadual e federal, se eles vão conseguir dar conta, se vão fazer ações realmente importantes para a população, ou se eles vão fazer ações populistas, pensando só na campanha desse ano ou daqui 2 anos, né? Então isso é importante para a gente perceber. E realmente eu também vejo, né, como as igrejas se mobilizam muito nisso, né? A gente vê aqui em Criciúma, eu conheci muitos pastores que estão fazendo vários projetos sensacionais. A UNA, que é ali de Novo Hamburgo, que eu fui para o Líbano, está fazendo um projeto sensacional. Eles abrigaram mais de 100 pessoas, estão ajudando vários abrigos. Então a gente vê o quanto é importante, né? Não que o poder público não está ajudando, mas se não tivesse a população ajudando mesmo, tanto ali do Rio Grande do Sul como do resto do Brasil, eu acredito que seria muito pior a situação. Então é importante, é bom ver que as pessoas se mobilizam, é bom ver que os vizinhos, as outras pessoas fora do mundo inteiro, né? A gente conseguiu doação dos Estados Unidos e de outros países, como as pessoas se importam com o outro, né? Isso é um momento importante de união e eu espero, né, que o Rio Grande do Sul consiga se resolver o mais rápido possível e o que nós pudermos fazer, contribuir com o pouco que a gente faz, a gente sabe que vai ser importante para os irmãos gaúchos também, né? Deixa eu aproveitar aqui, só da fonte, porque eu falei que igrejas estão sendo atingidas por drones, parece um exagero, né? Mas está aqui, ó, está no site do Portas Abertas, portasabertas.org.br, nos pedidos de oração, está acontecendo na Etiópia, tá? Olha o que está aqui colocado, tá? Atualmente, até mesmo recursos tecnológicos, como drones, são usados para atingir igrejas e matar cristãos. Então, só para... Esse final de semana, eu vi que eles assassinaram um casal de missionários no Haiti, não sei se vocês viram essa notícia. Inclusive, a menina era filha de um deputado nos Estados Unidos, e esse deputado até fez uma postagem, né? Porque o Haiti vive um momento de muita violência, né? Então, esses irmãos assim que estão indo aí, eles arriscam a vida e muitas vezes perdem a vida nessas missões, né? É algo impressionante. Acho que são os heróis dos nossos dias, né? Os missionários são os heróis dos nossos dias, porque a possibilidade, eles vão sabendo que a perder a vida é uma possibilidade real, não é algo que está longe, algo, né? Algo, as pessoas vão arriscando a própria vida para anunciar a mensagem, né? Para anunciar o evangelho, para levar ajuda, para levar auxílio. Eu acho que nós temos que começar a pensar realmente em as igrejas terem um orçamento para apoiar esses trabalhos, como nós temos aqui como os parceiros de Deus e outras iniciativas como essa. Mas tem algo preocupante, por exemplo, essas missionárias que eu conheci na Jordânia, essas 2 mulheres, elas se mudaram para a França ano passado. Elas se mudaram para a França por quê? Porque os árabes estão numa cidade do lado de Paris, estava dominada por árabes. Então elas estavam indo lá evangelizar, porque as pessoas que moravam nessas cidades que não eram árabes estavam sofrendo por não fazerem parte da cultura deles. Então eles estavam implantando a cultura deles lá dentro da cidade que é do lado de Paris, e essas 2 mulheres, né, que são muito corajosas, estavam indo para lá fazer o mesmo trabalho que elas faziam na Jordânia. Então a gente está vendo que o Brasil ainda não chegou no Brasil, mas na Europa, no próprio Estados Unidos, Canadá, isso está crescendo muito. O meu professor de inglês é canadense, ele falou que no Canadá, a média de casal canadense de filhos são 3 filhos. E os árabes que vivem lá no Canadá, a média de filhos são 7 filhos. Então, daqui a pouco vai estar dominado por eles. Vão ter muito menos cristãos do que existiam antigamente, porque eles
eles se criam muito mais rápido que a gente. Então, é algo que tem que também, né, salientar, se preocupar, porque daqui a pouco nós vamos ter o mundo inteiro dominado. A África era só a parte de cima da África que era. Já está quase metade da África também, está toda dominada por eles. Então, o mundo cristão, a gente vê uma certa redução, que eu imagino que esteja tendo em alguns locais, que não eram antigamente. Só um pouquinho, chegamos ao final do programa aqui em nossas rádios, certo? Vamos finalizar aqui, o Denis vai finalizar, mas continuamos ainda no nosso canal no YouTube, tá bom? Vamos terminar no YouTube, mas vou deixar o Denis agora encerrar o programa aqui na rádio. Obrigado pela participação de todos e até amanhã, se o Senhor permitir. Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. Continuamos ao vivo no YouTube. Pode continuar, doutor. Não, então, eu salientei isso, porque como os missionários que antes iam para países africanos e árabes, como eles estão indo também para a Europa. Eu conheci pessoas que estavam na Polônia, que estavam indo para a França, então, para ver como está tendo também uma migração, né? Daqui a pouco os projetos estão tendo sociais. A coisa é tão grave, né? Essa situação dos muçulmanos estarem tomando a Europa. A coisa é tão grave que até os ateus começam a perceber que é melhor a cultura cristã. Esses dias eu estava vendo um dos ateus mais agressivos contra a religião, que é um biólogo inglês chamado Richard Dawkins, né? Ele falando que não, eu não sou cristão, acho que o cristianismo é uma monte de bobagem, mas é melhor manter a cultura cristã do que ser invadido pela cultura muçulmana. E é o que está acontecendo na Europa. A tendência é essa aí que você falou, porque eles, enquanto o cristão, quando tem um filho, quando tem um ou dois filhos na Europa, hoje a taxa de reposição na Europa está em torno de 1,5, quando deveria ser 2,1 no mínimo, né? Quer dizer que vai chegar uma hora que a população vai começar a reduzir, só não está reduzindo ainda por causa da imigração. Só que essa imigração vai mudar, eles estão percebendo que a imigração vai mudar o perfil do continente, vai mudar o perfil da Europa. Não, tem países europeus que a Grécia não nasce mais ninguém, né? Não, por exemplo, é um país que não nasce mais ninguém, tem outros países também. Então, realmente é algo que tem que se preocupar nessa taxa de natalidade, que deveria ser diferente, não está acontecendo, né? Daqui a pouco a gente vai ter que fazer missão na Europa, né? Porque vai ter mais muçulmano do que cristão. Olha se é que já não tem, né? Se é que já não tem lá, porque... Se é que já não tem, isso que eu ia falar. Já tem, né? Já tem. Gente, muito bom. Olha, doutor, obrigado, viu, por ter parado um pouco o seu tempo, suas atividades profissionais e ter se disponibilizado a nos abençoar através do programa. Serás sempre bem-vindo. Eu queria entrar na pergunta sobre vacinas, né? Mas vamos deixar para um outro programa. Essa vacina da dengue, né? Ou uma outra vacina que você já uma vez falou que já tinha no Japão e que já era para ter estado no Brasil e não chegou, né? Preferiram... Oi, é da dengue? É da dengue. O Brasil não quis comprar, não quis importar do Japão a vacina da dengue, que já estava testada, já estava aprovada. Não, vamos fabricar aqui no Brasil. Aí depois ele viu a necessidade, quis importar, aí o Japão não tinha vacina suficiente para mandar para o Brasil todo. Por isso que a gente está com esse déficit de vacina da dengue. Então, o governo federal atrasou essa compra, ficou esperando, não está pronta do Brasil ainda, tá? Teoricamente ela vai ficar pronta só no começo do ano que vem. Então, assim, os casos de dengue que estão acontecendo poderiam ter sido reduzidos, porque a gente sabe que a dengue também mata, se o governo federal tivesse sido mais efetivo. Mas, né, quando foi durante a pandemia, que foi tudo numa correria, aí era genocida, era isso, aquilo, porque não quis comprar vacina, não quis fazer vacina. E nós tivemos a maior vacinação da história do mundo, né? Durante a pandemia. O Brasil foi o país mais eficiente de vacina no mundo. Agora, a da dengue, que estava pronta, testada, eles não compraram. Mais um ponto, eu até vou fazer um vídeo gravado essa semana, da vacina da bronquiolite. A bronquiolite é uma doença que atinge as crianças pequenas e leva as crianças pequenas para a UTI. Tá? O Brasil também atrasou 7 meses a compra dessa vacina que evitaria a bronquiolite, que atinge as crianças menores. Então, para vocês verem como o governo federal está sendo ineficiente nessa questão de vacinas.
Mas ainda não foi divulgado, óbvio que a imprensa não divulga, né, essas coisas, porque não quer prejudicar o governo, mas essa da bronquiolite, que agora com o inverno vão ter muitos casos de bronquiolite, isso vai vir à tona, porque essa vacina evitaria muitas internações de crianças pequenas. Interessante. Depois a gente volta a falar das vacinas. Eu tenho muita curiosidade em entender, né, um pouco mais sobre as vacinas, entendeu? Eu queria até me desvacinar, se fosse possível. Eu também. Eu queria me desvacinar, né? Aí o doutor Theo disse que é possível. Ele falou, é possível. Kennedy, fica tranquilo, eu tenho uns amigos meus que têm umas receitas infalíveis, cara. Vou passar para você. O doutor vai aprovar. Tá bom, gente. Obrigado a todos pela participação. Algumas perguntas aqui também no YouTube. Vou ler aqui rapidinho. Quer perguntar, o Bispo Paulo Renato? Você falou aqui que eu até acabei respondendo, irmão, aqui, porque é uma área que a gente conhece um pouco, né? Ele entrou numa questão mais teológica das missões. Ele perguntou como anunciar a palavra em países em que a Bíblia é um livro proibido. E se ainda existe a tradição oral, quer dizer, ou projetos para tradução para línguas locais. A tradição oral é aquela coisa de transferir a palavra pelo conhecimento mental, né? Onde não se tem escritura física na mão. Por exemplo, Israel é muito especialista nisso, né? Eles têm, sim, a Torá escrita, a Bíblia escrita, mas eles passam, né, para os filhos toda a tradição oral do conhecimento da palavra. Mas a pergunta principal que eu achei que como anunciar a palavra em países em que a Bíblia é um livro proibido. Não, sim, isso ainda acontece, né? Isso acontece. Você teve contato com isso, né, doutor? Lá em loco. Não, realmente, usar a Bíblia lá nesses países tinha que ter muito cuidado, né? O Egito era tranquilo. É contrabando, né? A Bíblia lá é contrabando, é crime. No Egito era tranquilo, no Líbano também acho que era mais tranquilo, mas na Jordânia não. A Jordânia o pessoal já tinha receio, né? Era só no próprio quarto, mas não saiu na rua com a Bíblia, né? E elas faziam aquele trabalho de evangelizar bem devagarzinho, né? Elas não ficavam pregando, assim, em ambientes muito abertos, era tudo bem em loco, ou na casa da pessoa, ou no local bem mais restrito. Então elas tinham muito cuidado, porque poderia acabar em alguma coisa mais grave, né? Uhum. Aquela coisa de subir no caixote de tomate lá, nem pensar, né? Não, na Jordânia não, jamais. Olha só, gente, também outro comentário aqui interessante da Márcia Bispo. Por favor, doutor, volte. Né? Achei legal, né? Vamos marcar sim. A Regina também fez um comentário falando sobre a intenção dos muçulmanos, né, de dominarem a Europa. Era até 2025, parece que conseguiram antes também. Um abraço à Regina também, falando dos alimentos. Né? A Guilherme deu bom dia, Rafael, bons irmãos aqui, Osmar Nasser também. Tá? Bom dia, Sinara, Deus abençoe a todos, a Maria, todos os irmãos, Jean, Lisiane. Fica aqui o nosso abraço, nosso carinho a todos, ao Guilherme, que participam. Por favor, gente, divulgue o nosso canal. É um canal novo, mas estamos crescendo a cada dia, e eu creio que é de suma importância. O programa, do jeito que é diferente, é um programa cristão, somos pastores, bispos, mas a nossa intenção é falar de uma realidade da igreja, né? Tanto econômica, política, social, e a gente acha interessante tocarmos nesses assuntos aqui. Doutor, mais uma vez, obrigado, tá? Serás sempre bem-vindo aqui em nosso meio, tá bom? Assim que tiver um assunto na área de medicina ou dessa área, serás convidado para estar aqui conosco, tá bom? E aqui de Criciúma, né, da minha terra, aqui nós somos carvoeiros, estamos na Série A, né? Criciúma é orgulho. A capital é Florianópolis, mas a capital do futebol não é Floripa, né? É Criciúma. Tem o melhor, é o melhor futebol de Santa Catarina é aqui. Com mais títulos. É o time que tem mais título em Santa Catarina, é o time de Criciúma, né? É uma torcida um povo maravilhoso. Do Café com Pará. Você quer conhecer praia, vai para Floripa. Agora, tu quer conhecer gente bonita, alegre, feliz, vem para Criciúma, entendeu? É isso aí. Eu agradeço o convite,
né? Obrigado por poder participar do programa de vocês. Fico à disposição quando vocês precisarem. Mais uma vez, abraço a todos e principalmente aí, né? Vamos orar e ajudar os irmãos gaúchos, que eles são os mais necessitados neste momento, né? Um abraço a todos. Valeu. Até mais. Tá certo. Um abraço. Obrigado, viu? Estou à disposição, tá conosco. Um abraço a todos. Um abraço, Denis.